Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam nas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos nessa manhã. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de estarmos reunidos em Tua presença nesta manhã, para louvor e glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de agir em nós e entre nós nessa manhã. A nossa mente estará aberta, o nosso coração receptível, para ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar sobre cada vida e cada coração nessa manhã. Que sejamos vencidos, alcançados e transformados pelo poder da Tua palavra. Que todo pensamento contrário, Senhor, à Tua palavra, seja vencido em nome do Senhor Jesus. É o que nós assim te oramos. Amém e amém. Alguns estudiosos ou comentaristas bíblicos entendem que esse livro de Atos ele poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque claramente, nós vemos o agir do Espírito de Deus em todo o contexto desse livro, de forma perceptível, de forma clara, de forma objetiva. Nós vemos a condução magistral do Espírito de Deus na igreja primitiva, de forma evidente. Acompanhamos todo esse acontecimento no livro de Atos. E nós sabemos, irmãos, que Cristo Jesus, ele estabeleceu a sua igreja, a igreja de Cristo, para que essa mesma igreja, ela fosse o seu representante aqui nessa terra, podemos dizer, o representante legal de Cristo aqui na terra. Poderíamos dizer que talvez a igreja de Cristo seria uma agência de Deus aqui na terra. Jesus, ele sabia que não estaria mais fisicamente presente com os discípulos, com o seu povo, entre ali os seus seguidores, e ele prepara um povo, ele prepara uma grande multidão para ser guiada e movida pelo Espírito Santo de Deus, para ser reflexo da sua presença nesta terra. Então, mesmo Jesus não estando mais entre o seu povo, entre os seus discípulos agora, com a sua morte, ressurreição e ascensão, mas nós vemos uma linda promessa que Jesus deixa em sua palavra, nas Escrituras. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, você não precisa de abrir, ele diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é uma linda promessa. Ou seja, Jesus está afirmando categoricamente que estaria participando, que ele estaria presente a quem estivesse ali reunido em seu nome. Ele estaria presente. E é isso, irmãos, que faz uma igreja que representa uma agência de Deus. Não importa talvez o seu tamanho físico, a sua expansão, a sua bela construção, bela arquitetura, mas o mais importante é o povo que se reúne dentro desse lugar em nome de Jesus. Não importa se a igreja é linda, é bela, é enorme, é atrativa, tem uma bela arquitetura, isso não importa. O que importa é o povo que está reunido dentro desse lugar em nome do Senhor da igreja. Então, de certa forma, porque existe um povo reunido,
nesse lugar, ela se torna especial. Ela se torna especial não porque eu e você talvez estejamos aqui reunidos, mas esse lugar ele se torna especial porque a presença de Jesus é real neste ambiente. E isso porque ele disse: aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E onde Jesus está presente, irmãos, a paz, a tranquilidade, a calmaria, a comunhão, a liberdade, a crescimento, a luz, a edificação. Isso tudo reverbera onde está a presença de Cristo Jesus. Não são poucas pessoas que talvez chegam aflitas a esse lugar, com seu coração pesado. Talvez você, meu querido irmão, minha querida irmã, já tenha passado por essa experiência, com a sua cabeça em um turbilhão, e ao chegar nesse lugar você se sente diferente, você se sente calmo, você se sente tranquilo. Por quê? Porque o homem está presente aqui? Não, porque a presença de Jesus é real em nosso meio. Por isso, a luz, a paz, a tranquilidade, a comunhão. Então, sem sombra de dúvidas, nós poderíamos dizer que aonde Deus está é o melhor lugar para nós estarmos. Como nós falamos, não porque eu e você estamos presentes aqui, mas porque a presença de Jesus é real em nosso meio. E a presença de Jesus é capaz de transformar qualquer ambiente, qualquer situação. E o interessante é que ao ler o livro de Atos, nós vamos ver que Jesus estabeleceu um povo, uma igreja, não para ser uma igreja ou um povo parado, um povo improdutivo. Pelo contrário, Jesus ele estabelece uma igreja para ser comprometida com o seu reino, para ser proclamadora do seu evangelho. Jesus ele institui esse povo, que é a sua igreja, para ser saudável, madura e comprometida com o seu reino. Mas para que essa mesma igreja, que foi estabelecida por Cristo, ela seja comprometida, madura e saudável, será necessário que essa mesma igreja siga os passos de Cristo Jesus. Será necessário que essa mesma igreja esteja imbuída de elementos essenciais de compreensão de quem é Deus, de compreensão de quem é o Senhor da igreja, de compreensão de como esse Senhor age na igreja, de compreensão de como nós, enquanto corpo de Cristo, também devemos agir para com o Senhor da igreja. E sendo assim, quando esse povo, que é a igreja de Cristo, compreende isso, está imbuído desses elementos, então essa igreja se torna saudável, comprometida e proclamadora do evangelho de Cristo Jesus. E esses elementos essenciais, a qual nós falamos, eles precisam estar contidos em nossas vidas. O texto de Atos, ele é bem claro. Eles nos demonstram aqui, as narrativas do texto de Atos, nos demonstram a percepção desses elementos característicos, essenciais para uma igreja. Nesse texto, a qual nós lemos e vamos esmiuçar um pouquinho melhor, nós vemos aqui o alicerce, a estrutura, a base, que eu e você, que somos a igreja de Cristo, precisamos ser. Quantos acreditam que somos membros do corpo de Cristo? Juntos, eu e você formamos uma igreja. Talvez a gente tenha a ideia de quando se fala em igreja, o templo simplesmente, mas não. Igreja somos nós, eu e você, membros da família de Deus, membros do corpo de Cristo, a qual o mesmo Senhor Jesus um dia disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Talvez a pergunta que você esteja se fazendo nessa manhã seria: bem, irmão, que elementos são esses?
quais são esses elementos que podemos extrair na leitura do livro de Atos? Em primeiro lugar, do versículo 42 ao 47, nós vemos aqui a perseverança desses homens, dessa igreja, em 4 coisas essenciais. No texto aqui nós vemos uma igreja intitulada como igreja primitiva. E muito se fala, talvez em nossos dias, no tempo que se diz hoje, que nós precisamos ser como a igreja foi no passado. Mas para isso, é necessário que eu e você possamos compreender que para ser como foi essa igreja no passado, guiada pelo Espírito de Deus, conduzida pelo Senhor da igreja, onde havia salvação, onde havia propagação do Evangelho, essa igreja, ela estava composta de alguns elementos a qual eu e você vamos ver no texto nesse momento. Versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Primeiro elemento que nós identificamos: o que os apóstolos ensinavam a essa igreja? Interessante, né? Podemos nos perguntar. O texto diz, na narrativa, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A pergunta é: o que os apóstolos ensinavam a essa igreja? Alguém se arrisca? Eles ensinavam, irmãos, exatamente o que eles haviam aprendido com o Senhor da igreja. Eles transmitiam todos os ensinamentos a qual tinham recebido do Senhor da igreja, a saber, Cristo Jesus. Eles não transmitiam as suas convicções, as suas ideologias, as suas axiologias, os seus pensamentos. Não, muito pelo contrário. Eles transmitiam aquilo que haviam aprendido com o próprio Senhor. Eles repassavam tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Tudo que eles tinham não só visto, tinham presenciado, mas também tinham ouvido. Então, essa era a dedicação dessa igreja, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Eles estavam aqui fundamentados sobre a palavra de Jesus. Nada mais do que isso. Simplesmente o alicerce, a base, a estrutura dessa igreja era estar alicerçada nos fundamentos da palavra do Senhor da igreja, que era transmitido pelos apóstolos. Da mesma forma, irmãos, nós, como igreja, nós também precisamos investir nessa dedicação. Nós precisamos a cada dia nos disponibilizar a estarmos aptos para essa dedicação à doutrina da palavra de Deus. Investir o nosso tempo na leitura das Santas Escrituras, do ensino. A mesma palavra vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, dessa forma, eu e você vamos nos identificar com esses elementos essenciais. Certamente, nos dedicando à palavra do Senhor, nós estaremos trazendo para dentro da nossa vida essa palavra que nos guiará, que nos orientará em nossas decisões, que nos orientará em todo o nosso caminho, naquilo que nós devemos fazer, do nosso proceder, da nossa maneira de agir. Essa palavra vai nos exortar. Essa palavra, ela será capaz de causar uma transformação radical ao ponto de nos tirar do nosso lugar de conforto e nos colocar em um lugar de confronto. Mas para isso nós precisamos dedicar tempo a essa palavra. E nós vemos que a palavra de Deus é insubstituível. Por mais que no tempo que se diz hoje os homens queiram mudá-la, mas ela é insubstituível, irmãos.
é ela que nos direciona, ela é o nosso manual de fé e prática. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, você não precisa de abrir, ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esta é a palavra de Deus. Esse é o manual que eu e você precisamos seguir. Esse é o manual a qual nós precisamos dedicar-nos a esse ensino transmitido por Ele. Irmãos, pensem comigo. Imaginem como o nosso país, a nossa sociedade, o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, ele seria tão diferente se todos seguissem a palavra de Deus. Como dito pela manhã pelo nosso pastor, aproximadamente 42 milhões de evangélicos, e vivemos o que vivemos. Há algo estranho. Há algo que não está sendo modificado. A gente precisa se identificar com essa igreja primitiva, irmãos. A gente precisa estar imbuído desses elementos. A gente precisa cada dia perseverar na dedicação da doutrina, sermos direcionados pela palavra do Senhor. Ela é o nosso manual, é ela que vai guiar toda a nossa existência. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, a sua Bíblia está aberta? E vou mais além um pouquinho. Ela permanece aberta? Talvez a nossa Bíblia se limita simplesmente quando estamos domingo nesse lugar. Mas a questão é, será que essa mesma palavra, esse manual, ele permanece aberto durante toda a semana? Há quem possa dizer: bem, irmão, eu tenho uma Bíblia aberta lá na minha casa, na estante, em cima da televisão. Ela fica lá no Salmo 91. Chega a estar amarela a página assim, era branca, mas já está amarela, está aberta. Mas não é isso que eu quero dizer. Não é aberta nesse sentido. Mas é aberta no sentido, talvez pegando aí o Salmo 91, aquele que de fato e de verdade habita no abrigo do Altíssimo, que pode contemplar com a sua própria vida e dizer com os seus próprios lábios que de fato o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Precisamos pensar nisso, irmãos. A gente precisa se dedicar, irmãos, ao ensino. A gente precisa reservar o nosso melhor tempo para isso. Precisamos meditar nessa palavra. Precisamos nos basear nessa palavra. Precisamos muito mais do que isso, a cada dia vivermos essa palavra. O versículo 42 ele continua dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Outro elemento fundamental. A comunhão, irmãos, é o que identifica a unidade do corpo de Cristo. A comunhão é a junta que liga cada membro desse corpo. De que forma? Em amor, em amizade, em companheirismo, em fraternidade. Mas quando nós falamos de comunhão, muitos talvez pensam assim: bem, comunhão é quando a gente está reunido aqui, não é isso? Não.
A comunhão, ela não se limita simplesmente quando nós estamos reunidos aqui nesse lugar, todas as quartas, as sextas, aos domingos, às quintas. Não. Comunhão, irmãos, é muito além disso. Comunhão é quando nós externamos laços de amor, de fraternidade, de amizade, de companheirismo. Quando, por exemplo, eu dedico 1 horinha que seja do meu tempo quando chego cansado do trabalho, mas estou lá no pequeno grupo, todas as quintas-feiras. Isso é comunhão. Onde nós temos a oportunidade de ouvirmos uns aos outros. Onde nós temos a oportunidade de orarmos uns pelos outros. Onde nós temos o tamanho privilégio de nos alegrarmos com aqueles que se alegram e de chorar com aqueles que choram. A gente precisa, irmãos, como Igreja de Cristo, desenvolver esse elemento. Não simplesmente quando estamos aqui nesse lugar, mas quando externamos isso para toda a nossa vida. Interessante é que no mesmo livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 1, a qual nós conhecemos muito bem, a narrativa, onde há o dia de Pentecostes, o versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, num só lugar. Comunhão. Em Atos capítulo 4, se você puder ir andar uma casinha à direita da sua página, no versículo 31 em diante, esse elemento era tão perceptível nessa igreja, ao ponto de acontecer isso que nós vamos ler. Olha o que diz, Atos capítulo 4, versículo 31 e diante, diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam de que forma, irmãos? Corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada. Sabe o que é isso? Comunhão. E graças a Deus, irmãos, a igreja, ela faz isso. A igreja segue com afinco a ordenança de Jesus, a ceia e o batismo. A ceia onde temos a oportunidade de manter vivo em cada um de nós a realidade do sacrifício de Cristo Jesus. A realidade que é trazida em nossa memória de que somos salvos em Cristo Jesus. Mas não só isso, o texto continua dizendo, se você puder voltar uma página da sua Bíblia, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão, como nós falamos, a igreja, ela tem feito isso. Mas não só isso, e mais, as orações. Olha que interessante. Quantos gostam de orar, irmãos? Amém? E, só algumas pessoas levantaram a mão. Isso significa que nem todos gostam de orar. Vamos lá, pessoal. Hoje é um dia de confissão coletiva. Quantos gostam de orar? Amém? Amém. E por que muitas das vezes a gente não se dedica a ela como deveríamos?
Um exemplo. Todas as sextas-feiras temos um culto de oração nesse lugar. E podemos contar a dedo os que estão presentes aqui. A gente precisa se dedicar à oração, irmãos. A gente precisa estar imbuído desses elementos da igreja primitiva. Às vezes a gente fala com todo mundo. A gente fala com o nosso esposo, com a nossa esposa. A gente fala com o nosso amigo, com a nossa amiga. A gente fala até com o nosso vizinho. Tem gente que fala até com um cachorro, um papagaio, seja lá o que for. Mas a gente se esquece de falar com a pessoa mais importante das nossas vidas. A gente esquece de dialogar com aquele que é o único que pode resolver toda a nossa história, as nossas situações. E talvez as nossas orações estejam tão limitadas, irmãos, a estar nesse lugar. Há quem ore quando está simplesmente na igreja. Há quem ore quando vai fazer a sua refeição diária. Há quem ore simplesmente quando vem ao domingo à igreja. Só que o texto nos diz que havia uma dedicação. E dedicar é entregar-se. É esforçar em fazer além. Eu e você, irmãos, precisamos nos dedicar às orações. Precisamos separar um tempo, fechar a porta do nosso quarto, como nos ensina Jesus, e rasgar o nosso coração diante dele. Dizer: Senhor, está doendo, está machucando, mas eu estou aqui de joelhos, sentado, em pé, falando contigo. Sabe o que é isso? Relacionamento. Não simplesmente onde só falo, mas também tenho a sensibilidade de desenvolver, a ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. Isso é oração. Isso é relacionamento. A gente precisa, irmãos, urgentemente resgatar essa dedicação a uma vida intensa de oração. Está difícil? Ore. Está tudo bem? Ore. Ah, está mais ou menos. Ore. Ore. Tenha relacionamento com o Senhor da igreja. No versículo 43 diz: todos estavam cheios de quê, irmãos? Temor. Todos estavam cheios de temor. A igreja primitiva nutria, mantinha em seus corações o temor ao Senhor. Irmãos, e o que isso nos revela? O que podemos extrair disso? Que muitos problemas, muitas crises entre o povo de Deus, entre os evangélicos, muitas situações no meio do povo de Deus, elas seriam solucionadas se a igreja, não como denominação A, B ou C, mas a igreja de Cristo, estabelecida por Ele, perseverasse mantendo o temor a esse Senhor em seus corações. Do líder maior ao menor. Do líder maior ao recém-convertido. E quando a gente fala de temor, automaticamente surge em nossa mente: bem, é o medo, né? O pavor. Não, muito pelo contrário. Não é esse sentimento que a igreja primitiva nutria em seus corações de medo ou pavor. Não é esse temor que é falado no texto, mas o sentimento
esse elemento essencial que nutria os corações desse povo era um temor como reconhecimento, reverência, a soberania, a santidade, a autoridade, o poder que nos impulsiona a amar esse Senhor da igreja. Esse era o temor que era nutrido pelos corações da igreja. E por que o texto enfatiza bem no versículo 43, dizendo: todos estavam cheios de temor? Por que eles estavam cheios de temor? Porque nesse contexto aqui falado de temor, dentro desse temor havia imbuído um amor ao esse Senhor da igreja. Esse temor se traduzia em uma equação: amor igual temor igual amor. Por isso o coração dessa igreja, desse povo, estabelecido por Cristo, nutria o temor ao Senhor. Pergunto a você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã: será que eu e você estamos simplesmente nesse lugar por medo? Talvez você diga: eu tenho medo, irmão. Se eu não for na igreja domingo, minha semana fica um horror. Eu tenho que ir lá bater meu cartão, meu pontozinho lá na igreja, para dar tudo certo. Amém? Ou então, eu vou na igreja, porque afinal de contas eu já ouvi falar em algo chamado inferno. Então, não quero ir para lá não. Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. Ou então, eu não vou, eu tenho que ir à igreja, porque afinal de contas, se eu não for domingo à igreja, Deus vai me castigar. Ou será que nós estamos aqui reunidos porque Ele é o Senhor das nossas vidas? Ou será que estamos reunidos aqui simplesmente porque é Ele quem conduz e governa a minha e a sua vida? E nós o amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Precisamos responder a essas perguntas. Ou será que nos reunimos nesse lugar, não simplesmente pelo que Ele pode fazer, ou simplesmente pelo fato do que Ele é e representa para cada um de nós? Tanto isso é verdade, irmãos, esse sentimento que eles nutriam em seus corações. O autor de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque não há como ser sábio sem ser temente a Deus. Aonde há sabedoria, certamente haverá ordem, equilíbrio e decência. Deus, irmãos, em sua imensa sabedoria, Ele cria o universo. Deus, Ele é sábio. Muitos de nós, talvez, podemos até possuir a sabedoria humana, através de uma boa cultura, de boas universidades, de bons livros. Mas certamente haverá uma situação em nossas vidas, onde toda essa cultura, onde tudo isso não nos servirá para tomarmos decisões em determinadas coisas. Talvez você já tenha vivido isso. Mas quem possui a sabedoria daquele que teme ao Senhor é orientado por Ele, é conduzido por Ele, é direcionado por Ele. Por quê? Porque o temor igual amor faz com que a gente evite o mal e escolha o que é bom.
por isso, o versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor. O temor do Senhor, ele traz equilíbrio. Ele nos faz refletir antes de tomar qualquer decisão na nossa vida. O temor do Senhor é capaz de trazer a sua igreja a procurar a vontade do Senhor, em discernir o que é bom do que é ruim. E esse é mais um elemento, irmãos, que eu e você precisamos nos dedicar. E diz a continuidade do versículo 43 assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Interessante. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a igreja não um templo físico, a bela construção, a bela arquitetura, não. Mas o povo que se reúne em nome do Senhor da igreja. A igreja é o lugar de manifestação do poder de Deus. A igreja é o lugar de curas, sinais, milagres e prodígios, de libertação, de salvação. Por quê? Porque o Espírito do Senhor atua nesse lugar. Por isso, de forma evidente, de forma clara, nós vamos ver o que diz o texto. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, não simplesmente por mãos humanas, mas porque o Espírito de Deus atuava nesse lugar. Porque certamente, se o Senhor da igreja não atuasse nessa igreja, nós não estaríamos lendo que os apóstolos fizeram alguma coisa. E tudo isso só é permitido, só é feito porque Deus habita nesse lugar. Porque a igreja, ela prega a verdade que liberta, que transforma. Irmãos, eu gostaria de dizer para você nessa manhã, esse Senhor da igreja, ele não mudou, ele continua o mesmo. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Quantas vezes nós adentramos por essas portas e a gente chega com o nosso coração aqui contrito, muitas das vezes, para adorá-lo, mas a gente também traz conosco as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. E é exatamente nesse momento, quando adentramos por essas portas, é nesse momento que o Senhor da igreja está com seus braços abertos, nos recebendo, nos compreendendo, nos atendemos. E é por isso que eu e você saímos desse lugar restaurados, fortalecidos, aliviados e transformados. Não porque o pastor está aqui, o diácono, o bispo, não, porque a presença de Jesus é real nesse lugar. Louvado seja Deus, irmãos. Versículo 44 diz: os que criam mantinham-se de que forma? Unidos, e tinham tudo em comum. Mais um elemento que nós podemos extrair do texto. Observe, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Somos uma comunidade. E essa comunidade precisa estar unida.
E uma vez que essa comunidade, desse povo, que se reúne em nome de Jesus, está unida, permanece unida, se dedica a estar unida, certamente essa mesma comunidade estará sensível à necessidade do próximo. Poderíamos nos perguntar, irmão Adolfo, mas quando a igreja se torna uma comunidade? Quando segue o manual. Exatamente o que é estabelecido. Quando a igreja se torna uma comunidade? Justamente quando se mantém unida, quando levam os fardos uns dos outros, quando possuem tudo em comum. Quando uma igreja se torna uma comunidade? Quando eu e você estendemos a mão para essa pessoa que está do nosso lado. Quando oferecemos um ombro amigo a quem está sofrendo. Quando a gente fornece um conselho. Quando a gente permite ser usado pelo Senhor da igreja para levar uma palavra de vida, de paz, de encorajamento. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Talvez uma pessoa chega para você e fala assim: meu irmão, minha irmã, preciso falar com você. E aquela pessoa, ela fica falando durante 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora e meia, 2 horas. E você não abre nem a boca. E essa pessoa vira para você e fala assim: muito obrigado, meu irmão. A gente pensa assim: mas obrigado de quê? Não falei nada. Pelo contrário, você que falou aí durante 2 horas, eu só ouvi. Parece que foi o inverso. Naquele momento era isso que aquela pessoa necessitava. Ser ouvida. Isso é ser comunidade. Pessoas que talvez não tenham atenção dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, e tudo que quer é atenção, é ser ouvida. Isso é ser comunidade, irmãos. É sermos confiáveis para que pessoas cheguem até nós, abram o seu coração e recebam uma palavra de orientação de alguém que tem uma vida com Deus, que naquele momento pode ser boca de Deus, profeta de Deus, para aquele irmão e para aquela irmã. Só que muitas das vezes o evangelho que é ensinado em nossos dias, no tempo que se diz hoje, quer nos preparar mais para recebermos as bênçãos de Deus, onde nós olhamos para a figura dessa igreja e esquecemos que nós podemos ser bênçãos de Deus na vida do próximo. Muitas vezes a gente está: Senhor, eu quero as tuas bênçãos. E Deus está dizendo: mas eu quero que você seja a minha bênção na vida do outro. E a gente esquece disso. A igreja, irmãos, ela se torna comunidade quando adquire maturidade suficiente para ser instrumento de Deus na vida de outros. Pegue a sua Bíblia, faça um desafio. Observe todos os milagres e verifique se eles tinham um fim específico em si mesmo. Não terminava ali. Jesus, quando fazia algo, era pensando no outro. Aquele milagre, aquela bênção se estendia para outros. Vemos o caso de um homem que estava possesso, e por causa desse homem, diz a palavra de Deus, que toda uma cidade, um conjunto de 10 cidades, chamado Decápolis, é salva para o reino de Deus. Um conjunto de 10 cidades na Cisjordânia, através da vida de um homem.
E Jesus nem ia passar por ali. Então veja, irmãos, as bênçãos, os milagres, elas não têm um fim em si mesmo. Muitas das vezes nós somos preparados para recebermos muito, queremos receber muito de Deus, ao invés de sermos a bênção de Deus na vida do próximo. Isso é ser comunidade. Ser comunidade é permitir estar sensível à necessidade do outro. Isso é ser igreja. E o texto ele não para por aí, ele diz, versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Às vezes a gente pensa assim, só no contexto de devolver o meu dízimo, entregar a minha oferta? Não. Esse é o contexto que tentam nos imprimir, nos transmitir, mas não é esse o contexto. O texto também não está dizendo que agora eu e você vamos ser franciscanos, vamos sair distribuindo tudo que temos. Não, também não é isso. Talvez você diga, irmão, essa palavra não se aplica a mim, sabe por quê? Eu não tenho bens, eu não tenho propriedades, mas é justamente esse, veja como dê um zoom out na leitura desse versículo, amplie a sua visão. Olha o que diz, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O contexto maior, irmãos, não está simplesmente em vender as propriedades, mas está em estar sensível à sensibilidade do próximo. Observe. Talvez você diga, irmão, eu não tenho bens, eu não tenho propriedade. E é verdade. Talvez a gente não tenha bens para sair distribuindo. Mas eu e você podemos distribuir para a necessidade do próximo, o amor, o afeto, o carinho, o ombro amigo, uma palavra, um conselho, uma orientação. Podemos orar por alguém, podemos estender a nossa mão, podemos dedicar o nosso tempo para que outros sejam alcançados, irmãos. E a pergunta é, o que nós temos feito? Não é simplesmente vender tudo e distribuir aos necessitados, não. O contexto é muito maior. Ampliando a visão, dando um zoom out, a gente vai enxergar que o objetivo específico era estar sensível à necessidade do próximo. Há muitas formas, irmãos, de distribuir conforme a necessidade do outro. Também, quando alguém precisa de algum recurso e esteja ao seu alcance, como muito foi bem dito na escola bíblica. Mas não é isso o contexto maior. O contexto maior é ser comunidade e estar sensível à necessidade do semelhante. É ser bênção na vida do próximo. E o texto vai mais adiante e diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Sabe o que isso quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã? Isso é de suma importância. Aqui fala de estarmos com regularidade na casa de Deus. Eu tenho que estar todo dia na igreja? Não, irmãos, não é isso. Mas de estar com regularidade na casa do Senhor. Esse mês eu já fui, já bati meu ponto lá na igreja, agora só volto mês que vem. Não é isso. Agindo assim, daqui a pouco você vai ficar um Cristo em casa, só ouvindo as mensagens pela internet. E não é isso. Olha o que diz o texto. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Sabe o que isso representa? A frequência, a regularidade na casa do Senhor. Congregar. Estar no braseiro.
Diz a Bíblia que a brasa longe do braseiro se apaga. Essa era a dedicação dessa igreja. Eu e você precisamos perseverar na continuidade de estarmos juntos, irmãos. Porque juntos somos mais. Sozinho você pode até chegar mais rápido, mas juntos podemos chegar mais longe. Continua o texto dizendo: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, fazendo o quê? Partiam um pão em suas casas, e juntos participavam das refeições. De que forma? Com alegria e sinceridade. Veja o que o texto diz, ressaltar. Eles faziam as coisas normais do dia a dia, normais, mas eles não faziam-as de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles realizavam essas mesmas coisas com alegria e sinceridade de coração. Percebam, irmãos, havia algo novo no coração dessa igreja, dessas pessoas, que eles não simplesmente realizavam essas coisas na igreja, mas pelo contrário, eles levavam essas práticas para o lado de fora. É isso, irmão, que contamina de forma benéfica a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, a maneira como eu e você agimos quando saímos da igreja. É muito fácil ser crente dentro da igreja, o negócio é lá fora. Essas pessoas aqui, quando saíam da igreja, irmãos, permitiam ser sal e luz para o mundo. E é isso, irmãos, que esse mundo aí fora carece. É isso que esse mundo aí fora precisa. De ver pessoas que sejam semelhantes ao Senhor da igreja. De ver pessoas que refletem a imagem de Cristo Jesus. Grave com muito carinho que eu vou dizer a você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã. Eu e você somos a Bíblia que o não crente vai ler. Eu e você somos a Bíblia que o não crente vai ler. A gente precisa perseverar em levar essa alegria que nós recebemos aqui dentro para portões afora, irmãos. A nossa forma de agir, o nosso proceder, o nosso falar, as nossas atitudes, os nossos gestos, os nossos pensamentos vão refletir a quem servimos. E é nisso que a gente precisa também se dedicar enquanto igreja. Sabe essa paz que você sente nesse lugar? Sabe esse alívio que você recebe nesse lugar? Essa calmaria, essa alegria, deixe isso transbordar para portões afora. O texto continua dizendo, versículo 47, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria, e sinceridade de coração. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha, irmãos, é externar aquilo que recebiam dentro do templo. Exatamente isso que nós falamos. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O louvor, irmãos, é uma característica marcante de uma igreja que serve a Cristo Jesus. Sabe por quê? O mundo aí fora
está amaldiçoando, está espraguejando, mas nós que somos a igreja de Cristo, estamos glorificando, louvando e adorando a Deus. O mundo aí está dizendo, não tem mais jeito, o Brasil está perdido, está acabado, não sei o quê. E nós, enquanto igreja do Senhor, estamos dizendo, glória ao Senhor, é o Senhor que governa a igreja, é o Senhor que governa a minha vida, eu creio que haverá esperança, Deus é a esperança maior. Por quê? Porque é isso que imbuía o coração da igreja primitiva. Enquanto lá fora muitos murmuravam, a igreja estava louvando a Deus. Esse era o sentimento no coração dessas pessoas. Lembra de Jó? Meu Deus do céu, nem imagino nem a metade do que esse homem passou. Sinceramente, irmãos, eu não sei se eu aguentaria não, mas... E mesmo em meio a essas situações... que Jó declara, louvado seja o nome, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é ser igreja, irmãos. O mundo aí fora pode reclamar, pode murmurar, pode espraguejar, mas nós somos um povo feito para louvar ao Senhor da igreja, não somente com os nossos lábios, mas com toda a nossa vida, irmãos. Quando uma igreja permite ser imbuída por esses elementos essenciais, quando uma igreja compreende e pratica tudo isso que nós lemos, o resultado não poderia ser diferente desse que nós vamos ler. Olha o que diz, versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe o que isso quer dizer, traduzindo? Crescimento saudável. A igreja que abençoa o próximo. Da mesma forma como um dia foram alcançados, outros estão sendo alcançados. Louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o desejo mais sincero do meu coração nessa manhã é que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor da igreja continue sendo derramada sobre as nossas vidas, para que nesses 12 anos de existência, e mais outros 12 que virão, nos ajude a sermos uma igreja como essa, onde Jesus seja real, através da minha vida e através da sua vida.